Segue então o resumo da aula de hoje, aula ao vivo do dia 12/5/2020, com os oitavos anos. A nossa aula teve início às 7h56 e termina às 8h54. Hoje eu estou muito feliz porque a adesão foi muito grande, nós tivemos ausência apenas de um aluno. Nós fizemos a retomada dos conteúdos abordados nas aulas anteriores, que estão sendo enviadas, e também fizemos algumas questões das páginas 84 até 87. Então, fazendo as questões agora. Todas essas respostas, elas estão seguindo também no arquivo em PDF. A correção lá no seu livro. Então, lá na página 84 e 87, nós temos as questões de audição. Então, a primeira pergunta, como você define o som? O som é uma vibração do ar produzida por algum corpo em movimento. Questão número 2. Por que o som não se propaga no vácuo? Porque para se propagar, o som precisa de um meio material, o que não existe no vácuo. Então, aqui nós demos o exemplo dos filmes que tem a guerra no espaço, Star Wars. A gente não tem emissão do som, porque lá você não tem o ar. E o 3, você tem um texto que fala: uma orquestra é composta por vários instrumentos com diferentes sons. Qual é a propriedade do som que os diferencia? Então, é o timbre. Nós voltamos, recordamos a respeito, falamos a respeito de altura. Questão número 4. O que é a frequência de um som? Como ela está associada à propriedade da altura? A frequência de um som é o número de vezes que as ondas sonoras fazem o ar vibrar a cada segundo. A altura avalia se um som é grave ou é agudo. A associação se dá da seguinte forma: sons graves têm baixa frequência e os sons agudos têm alta frequência. Número 5. Normalmente, os integrantes de um coral são classificados em tenores, sopranos, contraltos e baixos. As frequências encontradas nas vozes dos coralistas, segundo uma pesquisa publicada pela Revista Brasileira de Fonoaudiologia em 2007, foram: tenores de 85 a 709 Hz, baixos de 75 a 513 Hz, sopranos de 130 a 1084 Hz e contraltos de 110 a 698 Hz. Baseando-se nessas informações e naquilo que você já aprendeu, responda as questões a seguir. Quais são os coralistas que conseguem emitir a nota mais aguda e a mais grave, respectivamente? O que significa dizer que o soprano emite notas nas frequências entre 130 a 1084 Hz? Significa que, ao emitir uma nota, ele consegue produzir um som que faz o ar vibrar de 130 a 1084 vezes. Questão número 6. O esquema a seguir e, baseado nele e no que você aprendeu sobre a audição, explique como a nossa orelha processa os sons. A vibração sonora ela penetra no canal auditivo e provoca vibrações no tímpano. Essas vibrações são passadas para o martelo, para a bigorna e para o estribo, os 3 ossículos da orelha. As vibrações que movimentam o estribo são transmitidas por contato para a cóclea, que estimula o sistema nervoso. E é ele que vai fazer a identificação, ok? Questão número 7. Todo som é audível à orelha humana? Não, há sons que a orelha humana não consegue ouvir, são os infrassons e os ultrassons. É o que fica abaixo de 20 Hz ou acima de 20.000 Hz. Exercício 8. Há pessoas que ouvem mal ou não ouvem. Elas são conhecidas como deficientes auditivas. A deficiência auditiva pode ser leve, moderada ou profunda. Esta última também chamada de surdez. Há várias causas para a deficiência auditiva e para a surdez. E todas elas levam a algum nível de limitação da vida cotidiana. As pessoas que nascem surdas têm muita dificuldade para aprender a língua portuguesa. Geralmente, elas aprendem primeiro uma língua própria para os surdos, as libras, língua brasileira de sinais. Uma pessoa com deficiência auditiva pode ter má formação de alguma das estruturas da orelha.
Qual dos mecanismos a seguir poderia causar a surdez se não funcionasse? Então, das opções que nós temos aí, é a letra B, onde a vibração do tímpano através de um conjunto de 3 ossinhos, chamados martelo, bigorna e estribo, aumentando em média em 40 vezes a força das vibrações recebidas. Exercício número 9. Leia o texto e responda as questões. Os ouvidos não têm pálpebras. A frase do poeta e escritor Décio Pignatari mostra que não podemos nos proteger dos sons desconfortáveis fechando os ouvidos como naturalmente fazemos com os olhos ou com a boca. O dilema vem de longe. Na antiguidade, os gregos instalavam as caldeiras fora da cidade para poder ter silêncio. Mas acaba de inaugurar uma cruzada contra o barulho, que começa pela avaliação de mais de 40 modelos de liquidificadores e se estenderá aos secadores de cabelos e refrigeradores. Um selo ruído do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, vai prevenir os consumidores da potência sonora desses aparelhos, embora sem obstruir a venda. No caso dos brinquedos, viram medidas restritivas graduais. Essa ofensiva em favor do silêncio doméstico, concebida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, pode sinalizar o início de uma oportuna mudança de mentalidade. O barulho, hoje, é a terceira causa de poluição do planeta, depois do ar e da água. E as pesquisas médicas confirmam, nossos ouvidos nunca ouviram tão pouco e tão mal. Na letra A pergunta, né? Por que o poeta afirma que os ouvidos não têm pálpebras? Justifique. Ao contrário de outras estruturas, falta uma proteção natural ao aparelho auditivo. A orelha não possui proteção contra ruídos. Eu consigo fechar a minha orelha contra os ruídos. Quais as medidas tomadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente para melhorar a qualidade sonora para os brasileiros? O Conselho Nacional do Meio Ambiente está implantando medidas que adequam o limite de ruídos emitidos por determinados tipos de aparelho. Letra C. Opine sobre essas medidas e sugira outras que possam ajudar na diminuição desse tipo de poluição. Agora eu deixo com vocês. O que vocês acham que deve ser feito para diminuir esse tipo de poluição? Para terminar, vocês vão ter uma tarefa, você vai ler o texto, está lá na página 99 e 100, e depois vai responder as questões da página 101. Eu coloco para vocês a correção em anexos no que corresponde à nossa aula do dia 14/5, na quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu posto a resposta dessa tarefa para vocês, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigada pela paciência, pela audiência, e a gente se encontra por aí, tá? Aula dada, aula estudada, não esqueçam disso. Tchau!